Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer as correções do livro de português, de ciências e de geografia. Nós vamos começar, então, com o livro de português na página 114. Vamos lá? Pessoal, aqui na página 114, o livro de português traz para nós um tipo de texto que se chama peça teatral. Quando a gente lê esse gênero textual, a gente precisa saber algumas coisas, tá? É um texto que, além da história que está contando, ele vai trazer algumas informações a mais sobre essa história, tá? Normalmente, quando você lê um livro, o livro não vai te descrever detalhadamente qual é o cenário, quem é que vai falar agora, quem é que fala depois. Isso até está no texto, mas de uma forma sutil, uma forma que você não percebe que está ali, você vai lendo, imaginando, né? Mas não assim detalhadamente. Já no texto teatral, a descrição de tudo tem que ser muito clara, porque as pessoas vão encenar essa história. Elas vão fazer uma peça de teatro em cima desse texto, né? Então, precisa saber quais são os personagens, tá vendo? Precisa saber qual é o cenário. O cenário é onde se passa a história. Onde se passa a história? Um rebanho de carneiros que está pastando. Um pastor fica sentado num canto, tentando aprender a tocar uma gaita ou lendo um livro. É tudo muito detalhado para que os atores consigam encenar da maneira que está aqui. E aí, cada vez que alguém vai falar, tem o nome do personagem antes da fala. Tá vendo? Ó, pastor, ele vai falar agora. E aí, para quem que ele tem que olhar? Para o cachorro. Então, é tudo detalhadinho, tá vendo? E aí, entra a fala do pastor. Aí, ó, aqui onde seria o narrador contando a história num texto normal, é descrito dessa forma para que os atores façam essa cena acontecer, né? Aí, cada vez que um personagem fala, ó, vem descrito o nome do personagem. Se ele tiver que fazer alguma ação, também vem descrito aqui, ó. Tá vendo? Aproximando-se também. Vira para a plateia. Então, tudo isso, às vezes o jeito de falar, faz voz de choro, vai estar tudo descrito no texto teatral, tá bom? Até o finalzinho, ó. E aí vocês tinham que responder algumas perguntas sobre esse tipo de texto, tá bom? Então, vamos para a página 116. Primeira questão. Em um texto teatral, há sempre uma história sendo contada. O que foi contado no texto que você leu? Então, vocês vão resumir a história. A resposta do livro é: um cachorro percebeu que havia um porco no meio do rebanho e avisou o pastor. O porco ficou triste, pois percebeu que corria risco de morte. Esse é o resumo do livro, mas cada um de vocês pode escrever da maneira que achar melhor, desde que reconte o que está na história. Número 2. Onde se passam os acontecimentos da história, ou seja, qual é o cenário da peça? A história toda se passa dentro de um pasto, tá bom? No texto lido, como são indicadas e destacadas as falas dos personagens? Então, o que eu falei para vocês, num texto normal, né, numa história, numa narrativa, a gente percebe que o personagem vai falar através da travessão. Toda vez que tem um travessão é porque alguém vai falar. Mas no texto teatral é diferente. A gente sabe que alguém vai falar porque está escrito o nome de cada personagem antes da fala, certo? Então, por isso que a gente sabe, o nome vem destacado, ó. Então, a gente sabe que alguém vai falar. Número 4. Releia o trecho abaixo. O porco vai falar: pastor me pegou, bué. No trecho acima, que parte indica que o porco estava chorando? Então, vocês vão sublinhar, ó. Sublinhar é fazer esse tracinho aqui embaixo. Por que o porco estava triste e preocupado? Porque o pastor o pegou e ele achava que ia morrer, porque ele não era uma ovelha, mas estava no meio delas. Na C, que argumento... Aqui, se estiver apertadinho, vocês podem responder numa folha à parte e me mandar, tá? Que argumento foi usado pelos outros animais para dizer que o porco estava exagerando?
Então, ó, eles disseram que o pastor sempre pegava um deles no meio do rebanho e eles não choravam. Ele disse que dos outros animais o pastor só queria a lã e o leite, mas dele queria a carne, tá? Então o porco sabia que se o pastor pegasse ele, não ia ser para pegar leite ou lã. Normalmente as pessoas comem o porco, né? Então por isso que ele estava preocupado. Como que o porco respondeu esse argumento? Então foi dessa forma, dizendo que os animais, as ovelhas, o pastor queria a lã e o leite, mas dele queria a carne. Você acha que o porco tinha razão para ficar triste? Vocês concordam com o porco? Que se o pastor pegasse ele, ele ia passar por maus bocados? E aí cada um vai dar a sua resposta, uma resposta pessoal. Página 117, número 5. Em textos teatrais, além da fala dos personagens, há informações escritas que indicam como os atores devem se posicionar e se movimentar em cena. Essas informações são chamadas rúbricas. Volte ao texto, os carneiros e o porco e circule todas as rúbricas. Então, ó, a gente vai voltar lá na página 116. E aqui, ó, vai circular essas informações adicionais, tá vendo, ó? Aqui no cenário, o cenário é um pasto, mas aí onde vem as explicações adicionais? Aqui. Ó, quando ele tem que virar para o cachorro, tá vendo que tá uma cor mais clara? Então, vocês vão circular todas elas. Aqui, ó, outra informação adicional, que é como se fosse o narrador explicando, tá? Aqui. E aqui, por último, aqui. Toda vez que tiver alguém explicando o que tem que acontecer agora na história, circula, certo? Na letra B, foi fácil identificar as rúbricas no texto? Por quê? E aí cada um vai colocar a sua resposta, tá bom? As rúbricas, também chamadas de indicações de cena, elas descrevem os acontecimentos da cena, indicam as ações e os sentimentos dos personagens, o local em que a cena transcorre, o momento do dia, entre outras informações importantes para a encenação do texto teatral, tá? Ela ajuda os atores a como se posicionar, o que fazer, saber o que vai acontecer em cena. Número 6, podemos dizer que o texto teatral é escrito com a finalidade de ser lido ou encenado por atores ou apenas ser lido silenciosamente? A finalidade dele é ser lido e encenado por atores. Claro, você pode até ler para você, mas você vai ver que é um tipo de texto difícil de ler, exatamente porque ele não foi escrito para apenas leitura, tá? Mas sim para ser encenado. 7. O texto teatral Os Carneiros e o Porco está organizado em diálogos entre os personagens e rúbricas ou falas do narrador e diálogos do narrador com os personagens? Com certeza a primeira, diálogos entre os personagens e rúbricas, porque ele é um texto teatral. E para finalizar, então, esse gênero que vocês estão aprendendo hoje, o texto teatral é escrito para ser encenado por um ou mais atores que representam os personagens participantes da história a ser contada. Apresenta rúbricas que indicam como as ações devem ser representadas. Certinho, pessoal? Então, essa foi a correção de português. Nós vamos agora para o livro de geografia.